A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras sobre o manuseio e proteção de dados para todas as empresas e organizações atuantes no Brasil. Apesar disso, a LGPD ainda não é realidade em 64% das empresas brasileiras, segundo o estudo da Akamai Technologies, empresa americana de serviços e performance de tráfego global na internet. Para orientar sua empresa e se adequar à nova legislação e evitar multas, está começando agora o podcast Dados em Segurança, com o advogado Rodrigo Vera Cleto Gomes. Muito bem, começando mais um podcast Dados em Segurança. Eu estou aqui hoje com o pessoal da RioSoft para começar mais esse bate-papo e esclarecer as dúvidas sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem, meninos? Estou aqui com o Wilmer, o Rodrigo e o Diego da RioSoft. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde, tudo bem? E a gente vai dar sequência abordando mais este assunto, mais este tema da LGPD, como fica a coleta e armazenamento de dados nas empresas. Então, Rodrigo, a LGPD, ela traz um termo que seria o tratamento. São várias atividades que a empresa faz com os dados. A coleta é uma espécie desse gênero tratamento, o armazenamento, o compartilhamento, a exclusão, né? A cópia também é considerada um tratamento. Então, nesse caso da coleta e do armazenamento, a coleta eu poderia dizer que, como um direito do titular, a partir de agora, quando eu forneço esses dados, a empresa do outro lado, o controlador, né, tem a obrigação de me falar o porquê, o motivo dessa coleta, né? E eu, como titular, preciso saber. Então, se eu vou numa farmácia e ele pede meu CPF, a empresa está coletando, ela precisa me falar o porquê que ela está coletando. E o outro Eu não gosto de passar meus dados para esse tipo de coisa, sabia, cara? Sério? Não sou muito fã, complicado não. Mesmo. Eu não sou fã, cara. Não sei se eu tô certo, se é uma questão pessoal minha, mas eu não sou fã, cara, de ficar passando. Vai para o seu CPF, mas qual a razão disso, né? Exato. Mas por muito tempo, a gente conversa muito sobre isso no dia a dia, por muito tempo, fornecer os dados pessoais não foi um problema. Era comum, Era comum, é muito comum, assim. Isso desde lá de trás, desde participação de bingo, aquelas coisas todas. Sempre foi muito comum pro brasileiro dar CPF, dar RG, dar nome ou postar foto. Igual, por exemplo, o Brasil é um dos mercados maiores do mundo em questão de redes sociais. Cara, é impressionante como a gente expõe a nossa vida e os nossos dados sem se preocupar com esse tratamento que as empresas dão, entendeu? Então, isso é uma cultura do brasileiro. Eu posto a foto de um, posto a foto do outro, isso você nunca foi não problema. dá o CPF na boca do caixa, mas posta um monte de coisa que acaba sendo absorvida de alguma forma. Verdade, exatamente. A LGPD ela veio para inserir a cultura pro brasileiro, né? De mostrar, olha, seus dados têm valor. Né? A coleta tem que ser adequada, você não pode sair dando dado de qualquer maneira. Então a LGPD ela veio de uma certa forma para ensinar o pessoal a dar valor nos seus dados, né? A valorizar essa... E em relação às empresas, ter esse cuidado, já que a empresa coletou, então agora ela tem que seguir algumas regras para cuidar desses dados. Só para complementar o que você estava falando, Rodrigo, eu te cortei. Cheguei na boca do caixa, na farmácia, para pagar a minha eventual compra, pediu meu CPF, e aí? Isso, depende do motivo. A LGPD, na verdade, isso é uma coisa que todo mundo, assim, tem dúvida, né? Com a LGPD você pode pedir os dados, você continua fornecendo os dados, mas agora você tem que ter hipóteses legais. Então, se você chega numa farmácia e ele pede os dados, por exemplo, para uma nota fiscal, ele já está te justificando que tem uma hipótese legal que aquele dado serve para gerar a nota. Mas quando você chega numa farmácia e eles falam assim, eu quero o seu CPF para desconto, eu não tenho uma lei que me autoriza a coletar isso. Então, nesse caso, quer dizer, eu preciso ter o consentimento. Atrelar o desconto ao entregar o número do meu CPF ou qualquer outra coisa. De um jeito bem básico, assim, o motivo... Eu vou usar um termo aqui que não é muito comum para os advogados, mas pra gente talvez seja, mas... Aquele jeito tosco de pedir o documento pelo pedido, ele já não pode ser feito mais. Então eu não posso mais pedir o seu CPF para atrelar um desconto sem uma base legal, entendeu? Não tem fundamento para pedir o CPF para te dar desconto. Me passa o CPF que tem um desconto aqui especial. Na verdade ele pode até continuar, mas ele tem que ter o consentimento. A lei traz isso como tem as regras, que são as bases legais, as hipóteses. E aí quando você não consegue atrelar essa coleta com uma hipótese legal, por exemplo, você pode pedir os dados para proteção ao crédito, para estudo a órgãos, para tutela da saúde, né? Tutela da saúde tem vários dados sensíveis, convicção religiosa, né? Porque no caso de uma transfusão de sangue, então são hipóteses legais. Quando você não consegue amparar qualquer coleta, admissão,
um desconto, aí você tem que recorrer ao consentimento. E diferentemente do passado, por exemplo, eu encaminhava um e-mail para alguém e falava assim, se você não quiser receber, clique aqui. Não, hoje é o contrário. Se você quiser receber, você tem que clicar, porque o consentimento agora tem que ser expresso. Né? Exato. Vamos dizer assim, no português chulo, assim, naquele ditado popular. Não é goela abaixo. Não. Eu tenho que estar entendendo por que as pessoas querem aquela informação. Então, esse é um exemplo que o Dr. Rodrigo está dando, é muito bacana, né? Muitas empresas trabalham com arquivo, com uma grande quantidade de e-mails, por exemplo, né? Um banco de dados de e-mails. E aí, como foi coletado esses e-mails? E aí entra essa opção que o Dr. Rodrigo deu. Eu como leigo, cara, eu tô aqui como entrevistador de vocês, com esse bate-papo, eu fico impressionado como que eles descobrem os nossos e-mails. Mas tudo, é muito fácil, porque a gente põe em tudo. Em tudo mas a gente põe e-mail. eu juro que eu não fico colocando em qualquer lugar, cara. Isso eu acho que é um grande desafio, porque se a gente considerar dados, hoje a LGPD fala de dados pessoais, que são aqueles que identificam o titular. Então, o seu nome é um dado, seu CPF, seu RG. A gente tem os dados sensíveis que podem causar um constrangimento, uma situação vexatória, racista, né? Então, sua opinião política, sua convicção religiosa. E a gente tem os dados públicos. Esse é o maior desafio também para as instituições públicas. Por quê? Talvez se eu pesquisar o seu nome hoje, eu vou achar talvez um processo judicial com todas as suas informações. Entendi. Então a gente vai ter que estudar isso ainda, vai ter muito debate, está tendo muito debate na Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, que nós somos associados, o próprio junto à NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque ainda falta vários itens que precisam ser definidos. Porque não adianta as empresas também irem lá, protegerem os seus dados, se a gente consegue um CPF, se a gente consegue um RG, através de um processo judicial, que a própria lei fala que ele é público. Então são vários itens aí que ainda precisam de definição. E esse é um problema, muita gente pergunta, assim, igual o vazamento do Facebook, né? O cara fala, rapaz, mas vazou dados do Facebook, Facebook não armazenou direitos de dados, quem sou eu para me comparar com o Facebook nessa parte de vigilância, entendeu? E isso a gente escuta bastante, isso acaba acontecendo, assim. Fala, cara, mas se vazou dados do Facebook, que tem um armazenamento correto, teoricamente, uma estrutura gigantesca, quem sou eu na fila do pão do Facebook? É verdade. Mas assim, quando criaram a lei, a própria agência sabe, Rodrigo, que vai vazar dados. É uma coisa impossível de não acontecer, isso vai acontecer. Mas existe também aquela questão da boa-fé. Se a empresa já tem uma implantação, tem uma série de processos e políticas e manuais, e mesmo assim aconteceu, a agência vai saber observar essa questão, entendeu? Porque o vazamento ele é meio inevitável. Ela vai entender que você não estava tão vulnerável. Exatamente. O que a gente chama de mitigação de risco, né? Exatamente. A gente mitiga o risco ao máximo do aceitável, mas ele pode acontecer. Porque tem estudos também que falam que 85% dos casos de vazamento de dados não são sistemas, mas erros de pessoas, né? Toda engenharia social. Ali, exatamente. Engenharia. É engenharia social, né? Que aquele a gente costuma famoso dizer. e-mail, clique aqui. Agora com essa pandemia, a gente teve um avanço enorme, né? Dos casos de clonagem de WhatsApp, de celulares, de e-mails. Então, assim, campanhas de vacinas, enfim. Entendi. O pessoal falta essa cultura também de desconfiar de tudo, né? Isso realmente, ainda mais agora, nesse momento que a gente vive, eu acho que nunca ninguém imaginou viver isso, né? E as pessoas estão emocionalmente vulneráveis. Sim. De repente você recebe uma mensagem, eu recebo mensagem da minha mãe o tempo todo, falo, mãe, cuidado, a gente vai orientando, né? Sim. Mas até a gente mesmo acaba sendo surpreendido e abrindo algum arquivo que a gente julga ser seguro e importante, de repente é uma armadilha para você. Seus dados estão sendo subtraídos de alguma forma. E muita gente pergunta como evitar isso, né? Como evitar? É tão difícil. Hoje vários órgãos, por exemplo, a Receita Federal, Ministério do Trabalho, vários sites ou instituições que sofrem esse tipo de divulgação de e-mails fakes ou clique aqui, né, para conseguir um benefício, eles divulgam no próprio site, né, que eles não compartilham essas informações, que eles não encaminham e-mails. Mas a gente ainda tem que lidar com essas pessoas que não têm essa cultura, né? Esse questionamento de falar assim, deixa eu ir lá ver direto da fonte, do site da Receita ou do Ministério Rodrigo, do às vezes a pessoa não sabe nem mesmo usar o equipamento que ela tem na mão, o celular ou mesmo... Exatamente. Perfeito. E do lado de cá, a questão, por exemplo, dos crackers, né? As pessoas que aplicam esses golpes, cada vez evolui mais. E assim, de um lado você tem as pessoas que aplicam golpe evoluindo de uma maneira absurda, só que do outro lado a população que não
não presta atenção, talvez? Exatamente, tecnologicamente nessas coisas não presta atenção, entendeu? Agora a pergunta que não quer calar, como que a gente protege os dados que já existem e quais as precauções ao coletar esse novo dado? Tá, então, aí voltando a essa questão da coleta, imaginando a empresa, né? A LGPD, ela traz esse coletador, né, como controlador. Então, quem coleta, a empresa que coleta esses dados... Não é a figura do DPO. O DPO, ele vai ajudar a proteger isso dentro da empresa para evitar desfazamento. Exato. Exatamente. Hoje a lei traz essa nova nomenclatura, esse novo cargo. Então, toda empresa, tá? E aí não sou eu que estou falando, é a lei, o texto da lei. Isso também falta regulamentação, a NPD, porque a lei trouxe o controlador e o operador. Então, a empresa que coleta e controla os dados dos seus funcionários ou dos seus clientes é chamada de controlador. O operador é aquela empresa, e também pode ser pessoas físicas, tá? Que tem esse cunho comercial, que recebem os dados de um outro controlador. Então, a empresa coletou e passou para o escritório de contabilidade. Quer dizer, ele é o operador. Já começou um compartilhamento. Andar, né? Isso. Exatamente. Por aí. Então a lei fala, você empresa é o controlador, você escritório de contabilidade é o operador. Só que se você pensar nessa analogia, você tem o plano de saúde, que a empresa compartilha, você tem a Receita Federal, o ticket de refeição. Exatamente. todos eles são operadores. Benefício. Então agora as empresas, aí respondendo a sua pergunta da questão da coleta, a gente precisa mapear esses processos, o que a gente chama de inventário de dados. Então eu preciso saber de onde chegam informações. Tem o dado do RH, tem o dado aqui do site, financeiro, eu do preciso compras. organizar isso. Isso, para dar um afunilar tratamento, isso. isso, para falar assim, será que essa coleta minha eu consigo colocar dentro de uma lei? Não. Então eu tenho que ter o consentimento. Essa eu consigo colocar dentro de uma lei, mas eu preciso alterar o meu contrato de trabalho. Eu preciso alterar a política de privacidade do meu site. Vou dar um exemplo. Uma fonte de coleta e aí a questão do cuidado. Quando você entra num site agora, não sei se você repara, essa questão dos cookies. Eu vi direto. Muito direto. cookies. Agora Pra tá mim, direto. cookies era só aquela bolachinha. É, Essa diga-se de passagem. Aí um belo dia você descobre que tem cookie que tem o poder de pegar a informação sua e levar pro site. Aí você fala, opa, peraí, eles estavam até hoje pegando minhas informações ou entrando no meu computador, tendo acesso a algumas informações e de Isso. repente eu não sabia disso. E aí, então, se eu tô mapeando a minha empresa e eu vejo lá que eu tenho coleta de informações através de cookies do site, independente do tipo de cookies. Lembra que eu falei da lei? Claro. Eu não consigo falar que tem uma lei que me autoriza a coletar os cookies. Então, aquele eu aceito é o seu consentimento. Então toda vez você tem que dar o consentimento. Aí essa questão da toda vez é porque ainda tem muito poucas ferramentas no mercado para gerenciar esse gerenciamento de cookies. As ferramentas que tem hoje no mercado são caras, porque eu vou dar outro exemplo para ficar mais simples. O Rodrigo entrou hoje no site X. Ele deu o consentimento dos cookies. Então você fez pesquisa lá sobre cadeira, sobre mesa, barraca, enfim. De repente você começa a receber um monte de informações. Incrível, né? Você vai falar assim, pô, mas site X, com quem você compartilhou os meus dados? Daqui um ano, por exemplo. Você vai se ligar que você só deu o aceite lá. Ele teria que ter um gerenciador para falar assim, Rodrigo, você me deu o seu consentimento há um ano atrás. Olha aqui o seu IP, o seu aceite. Então, como hoje a gente tem um grande número de acesso a esses sites, eles preferem pedir diariamente. Então, todos os dias que você entra, eles renovam o seu consentimento. Entendi. Mas isso abre leque, a gente conversa muito sobre isso. O mundo está mudando. E as empresas vão ter que mudar e se adaptar. Empregos serão criados e outros desaparecerão do mercado. E tecnologias e inovações de empresas serão criadas e já estão sendo criadas. Então, você vê, o Rodrigo acabou de dar um exemplo, o Dr. Rodrigo acabou de dar um exemplo de uma ferramenta que ainda não existe no mercado. Ou se ela existe, algumas já existem, elas não têm essa capacidade e precificação. Então, olha o tamanho do mercado, da proposta e das possibilidades que você cria com uma lei. Então é um mercado muito grande de aplicação. É um mercado grande e complexo, né? Totalmente. Exatamente. Seria até uma questão de mudança de hábito, né? Cultura, Mas vai ser, né, cultural, Rodrigo? A tendência do mundo é cada vez assim, se tornar mais digital e as pessoas vão ter que ter essa preocupação. Um dos maiores desafios que a gente tem quando vai fazer uma implantação na empresa é justamente
encaixar essa cultura de proteção de dados nos funcionários, nos líderes de setores, né? Então, às vezes, uma pessoa lá utiliza um rascunho. Poxa, ela usou rascunho a vida inteira, ela pega contrato ali, rasga em 4 pedaços e usa rascunho. Poxa, mas às vezes no rascunho ali atrás tem dados pessoais, Sim. tem o nome, algumas empresas, tem um CPF. Eu já trabalhei em empresas que tinham o triturador de papéis. Né? Esse já é um procedimento que a gente já coloca nas empresas, em algumas, como é um meio de descarte. Poxa, se você tem uma documentação para descartar, você não amassa e joga no lixo. E essa questão que você falou do currículo, a gente teve um caso aqui recente no interior, né? Exatamente. Uma mãe que encontrou o currículo da filha com uma etiqueta de uma bolsa. Eu vi isso. Achei muito ofensivo. E aí responde um pouco essa questão da pergunta da coleta. Então, assim, como foi feita essa coleta desse currículo? Provavelmente chegou na recepção, o recepcionista passou pro setor, o setor olhou, não gostou, amassou e jogou no lixo. Pô, às vezes nem chegou no setor responsável. E aí, assim, aí já entra a questão chegou. da coleta e outro ponto que mais à frente a gente vai abordar, que é a questão do descarte, né? Que a gente mais pra frente vai conversar. Então, tudo isso tem que ser bem documentado da maneira correta. E aí que entra a questão da mitigação. Então, isso é um processo. Como que você recebe, né? Isso já é questão de trabalho. A minha empresa recebe currículo por correio, na recepção. Então, qual que é o risco dessa operação sua? A gente consegue analisar esse risco para mitigar isso. Então, a partir de agora, vamos receber somente por um e-mail? Ou, se você quiser continuar recebendo via física, vamos criar um processo, um fluxo. Isso. Ou se a empresa for uma empresa maior, ou talvez não precisa ser maior, mas uma empresa que for bem organizada, que tem um aplicativo. Entra no aplicativo da empresa, coloca seus dados para trabalhar com um e-mail próprio só para receber currículos. Enfim, tem várias coisas que a gente pode acrescentar numa empresa para mitigar justamente o risco desses processos. Porque, como a gente explica, não é só adequar a necessidade de ter aqueles dados. Né, igual o Dr. Rodrigo estava dizendo, tem uma lei que nos autorize a ter esses dados de currículo? Tem, para fazer o procedimento de admissão, né, para procurar, enfim. Mas esse pequeno processo interno, às vezes, de chegar um currículo na recepção e ela pegar e levar para outro setor, às vezes chega na recepcionista e deixa na mesa, você entendeu? Então, esses pequenos processos internos também é muito importante. E é onde a gente tem que bater sempre. E muito fala de digital, né? Mas a gente costuma falar também que todo mundo fala a Lei Geral de Proteção de dados, mas a questão física também é importante. Tem um cliente nosso aí que a gente pode comentar por cima, mas uma das preocupações dele é cupim, por exemplo. Consegue imaginar? Cupim? Cupim. Bicho, cupim? Controle de pragas. Controle de praga dentro da empresa. Às vezes você tem Por quê? Porque ele armazena documento. Ele tem medo do cupim comer os papéis. Olha só. Aconteceu aqui na rádio. Medo não, na verdade é uma realidade. Medo não, né? Pra ele é uma realidade. Porque é uma empresa de armazenamento, documento físico, então... É uma realidade e um perigo iminente. Exatamente. Então vai perder documentos de outras pessoas que estão ao seu... Então ele tem que digitalizar aquilo, armazenar essa e ter todo o cuidado. Você quer ver um outro exemplo, Rodrigo, pra você entender na prática? Como são as coisas, né? Muito maior do que a gente imagina. O motoqueiro pegou uma pasta de documento na empresa, foi levar pro contador. No meio do caminho sofreu um acidente, aquela caixa que estava aberta atrás, os documentos voaram todos pela rua. Ou seja, olha quanta informação. Então, agora, a preocupação da empresa qual que é? Os documentos vão dentro de um malote de banco físico, lacrado. Mas já estão digitalizados. Isso, não, e não só isso. Backups. Isso, mas por exemplo, na transferência, a empresa agora pega o documento, coloca dentro de um malote desses de banco lacrado. Entendi. O motoqueiro pega o malote, coloca dentro da caixa dele e vai. Por quê? Porque são duas proteções. Se tiver um acidente, a caixa do motoqueiro abre, mas o malote do banco é lacrado. Então, olha o nível de preocupação. Só para fazer um overview sobre isso. Sim. A LGPD, ela fala sobre segurança da informação, sobre segurança dos dados. Então, como ela deixou isso aberto, e você olha para todas essas hipóteses, né, o vazamento ali do motoboy, o vazamento de um currículo, é claro que você tem que cuidar de todos esses itens, inclusive do cupim, né, para manter essa segurança da informação. Então é bem amplo as iniciativas e as adoções de medidas que as empresas precisam ter. Exatamente. Vai dar sensibilidade do profissional de identificar esses processos que tem risco que são vários. Quando eu li a respeito e gravei até o spot para a emissora a respeito da LGPD, para mim era a respeito de você, justamente a questão de você pegar o CPF, proteger esse tipo de coisa. É muito além. Muito além. É muito isso, além. Mas na verdade, essa questão de coletar, ela tá atendendo um requisito da lei.
que é dar a finalidade pro titular. Isso é um grãozinho de areia de dentro. Exato, mas ela vai falar assim, já que você coletou, como você então faz? você vai cuidar até o fim, para que não vire uma etiqueta de uma dessas informações. Você vai ser responsável por ela. Inclusive com quem você compartilha. E aí você tem que avaliar os seus operadores. Como se fosse adotar uma criança, agora ele é seu filho pro resto da vida e você vai cuidar dele como um filho. Perfeito. É o ciclo de vida dos dados que está na sua empresa é de sua responsabilidade. E aí, aquela questão do DPO que você perguntou, que é o Data Protect Officer, a lei ela teve esse cuidado também de falar assim, talvez se eu criar todas essas regras e não tiver alguém que tenha responsabilidade solidária, alguém precisa levar a culpa. Exato. E foi exatamente essa frase que eu usei no começo do projeto. E ele vai ser o fiscal. Eu entendi, perfeito. Eu tô quebrando o gelo aqui, mas Sim, claro. Não, é isso mesmo. Realmente, você tem um gestor para isso. Exato. Né? Exato. Que é o encarregado de dados. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Uma empresa pode usar os dados que já possui aquele dado que eu já coletei. Eu preciso ter autorização das pessoas para poder usar? Como é que é isso? Depende da finalidade do tratamento. A gente tem um caso também de uma concessionária que a gente tem trabalhado. Ela tem 25 anos de base de dados. Nossa. E ela trabalha com marketing, né? Com e-mail marketing. Então, teoricamente, mesmo que ela tenha esse contrato com esse cliente, lá no passado, ela não tinha um consentimento. Ela tinha um contrato com vício. E agora, né? Ela está fazendo o que a gente chama de validação dos dados. Então ela está encaminhando e-mails pedindo para validar com aquele conceito que eu te falei do expresso. Então, você quer que eu continue te mandando? Por exemplo, eu sou usuário de um plano de saúde famoso. Eu tenho um contrato com eles. E na época, se você ler o meu contrato antigo, lá tinha aquelas cláusulas leoninas, né? Que você aceita tudo. A LGPD, ela veio refazer isso. Então, assim, você precisa assinar esse contrato e fornecer esses dados para identificação civil. Eu posso aproveitar os seus dados para fazer isso, ou seja, mudou a finalidade, aí eu tenho que dar o aceite em cada item. Eles não podem mais vincular de forma obrigatória. Tudo aí pode. Uma coisa genérica. Exato. Então, assim, esse plano de saúde, ele me encaminhou um e-mail para renovar o meu consentimento. Entendi. Outra questão importante que a LGPD trouxe foi justamente o termo de consentimento. Ele não pode ser mais aquele termo cansativo, imenso, que fala, que ninguém lê, né? Exatamente. Doutor, ninguém lê, né? O termo hoje... Eu pelo menos não leio. Exato. Mas por que você não lê? Porque você vê aquele monte de letrinha pequena, aquela barrinha dessa finura, você fala, meu Deus, isso aqui tem 30 páginas. Então hoje eles tendem a fazer o termo de consentimento ele mais direto, você entendeu? Mais claro, específico e direto para a pessoa realmente ter o hábito de ler. E a gente vê assim, é uma coisa de evolução de mercado. Nós que somos numa época de agência que era comum você comprar mailing. Tinha empresa que vendia mailing com 1 milhão de e-mails. Cara, mas eu comprei muito mailing em agência de propaganda. O mercado e o próprio mercado imobiliário. O mercado imobiliário, eu nunca esqueço. Uma vez, há uns 3 anos atrás, eu passei meu telefone para um corretor, eu recebo ligação até hoje, gente. Todo empreendimento que abre em Rio Preto, eles me ligam, meu Deus. Você comprava um carro, o cara do seguro te ligava 2 horas depois, quer um seguro? Falava, mas como assim? De onde isso, entendeu? É isso que a LGPD veio pra acabar um pouco com essa história. Ou fazer isso de uma maneira diferente, que todo mundo tenha consentimento. Existe uma diferença entre a coleta de dados do ambiente digital e do ambiente físico? Só o modelo. Exato. Mas na prática, não. O cuidado tem que ser o mesmo, né? Que o Diego falou, a questão do... Muita gente acha que segurança e informação é somente dados digitais, e não, né? A gente deu o exemplo aí do currículo. Então, a preocupação é a mesma, tem que ter ali, talvez, no caso de uma política de privacidade, o termo lá digital, mas se você imaginar ali a farmácia, ela pode pegar uma assinatura, tem farmácias já hoje que estão colocando lá para você dar o aceite, fazer assinatura digital num token, por exemplo. Acho que uma das diferenças, né, nesse sentido de organização é que os dados digitais, quando ele é colhido, a empresa tem que ter mais o cuidado na questão do sistema, banco de dados, né, ver se está tudo alinhado. Como proteger? Exato, né? Quando é físico, é questão de arquivo, processo interno. Então, é essa mais ou menos a única diferença, mas os cuidados são os mesmos, as atenções são as mesmas, entendeu? E aí dá um debate legal, que eu já ouvi muita consultoria, assim, indicando, não use mais dados físicos, coloca tudo nas nuvens, coloca tudo digital. Eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre isso em relação a isso, se realmente os dados digitais eles são mais seguros que os dados físicos.
Mas enfim, isso aí talvez... Mas aí já pode fazer entra a podcast só pra questão... discutir isso. Não, é ótimo mas é isso. ótimo. Eu acho que depende de uma série de problemas. Por exemplo, se você tem tudo digital, mas não tem O treinamento, um firewall decente, um treinamento, a engenharia os softwares social licenciados, adequada. entendeu? Não adianta Exato. nada. Tem empresa que tem tudo digital e não tem os softwares Aí vem um licenciados. funcionário com um notebook com Windows entendeu? falso, tudo falso, sem Mas aí antivírus, Não entra tem na política rede de do pendrive, o cara sistema. pega um pendrive com música, ele pluga lá, acabou com a Mas daí estrutura da empresa. nessa linha do dado digital, quem somos nós perto do Facebook? Então, Sim, mas é esse que é o problema da exatamente. coisa, exatamente. Entendeu? Agora, Isso que é a respeito complexo. do que o Diego falou aqui, como que deve funcionar, entre aspas, a educação sobre a segurança de dados dentro do mundo corporativo? Como que é vocês abordam esse... deve ter um treinamento, eu imagino. Como é que vocês fazem isso dentro da empresa? Chegou lá, tem 30 funcionários da empresa para falar com o funcionário. Legal, exatamente isso que você falou, ó, o computador da empresa, né? Como funciona isso? Cada empresa tem sua regra, a gente sabe. Mas como que vocês vão abordar isso? Como a RioSoft aborda para chegar nesse ponto e orientar o colaborador? Tá, então assim, primeiro a gente faz um mapeamento da equipe de trabalho, quem vai talvez formar o comitê, quem vai ser o DPO. Essas pessoas vão ter que ter um treinamento muito mais aprofundado. No restante dos colaboradores da empresa, eles serão submetidos a alguns treinamentos, não só um, mas vários treinamentos, de uma forma mais superficial, talvez do jeito que a gente esteja conversando aqui, para ele entender os principais pontos da lei, tá? Ele não precisa saber aprofundado. Só cortando você, já te cortando, Rodrigo, muita coisa eu imagino dentro desse treinamento, ele já sabe, né? O cara já vai saber. Mas o cara... não cumpre. Essa é a questão. E aí a questão do treinamento, a gente vai falar o cuidado e talvez a importância dele, porque de nada adianta a gente fazer políticas, fazer manuais, criar regras como, por exemplo, um ISO, né? São vários ISOs que a gente tem que recorrer para criar padrões. Se aquele funcionário não entender e não se conscientizar, uma questão da engenharia social, que se ele pegar um pendrive de música que ele compra no posto de gasolina, chegar na empresa e colocar no pendrive, no computador dele e infectar a rede inteira da empresa, e aí a gente pode falar que é uma empresa com política, com manual, com treinamento, com engajamento, com tudo. E o cara faz isso. E ele faz isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí eu não tô falando só da lei. Claro. Porque esse cara, a questão dele colocar o pendrive, ele não tá infringindo nenhuma lei. Mas talvez uma política de treinamento. Volta na questão De mitigação de risco. E de mudar os hábitos. cultura. Então, é igual eu tava Exatamente. dizendo, muitas vezes, Rodrigo, a pessoa sabe... pegar na mão mesmo, né? Exato. A frase é essa. Mas, ó, por exemplo, teve empresas que eu fiz o questionário, né, levantando os processos, o fluxo de informação, e eu numa dessas eu pergunto sempre, eu uso de rascunho. E um dos funcionários diz, olha, eu uso, pego o documento, corto e eu uso. Eu falo, então, aí eu explicando, ele falou, olha, doutor, eu sei que tá errado. Só que muitas vezes a pessoa sabe que tá errado, mas como nunca teve ninguém falando, nunca chegou alguém dizendo, olha, a empresa pode ser penalizada monetariamente com isso, a gente pode levar uma multa. Então, esse é nosso papel, é conscientizar. Então, não é nem dar o curso de LGPD para esses funcionários, mas eles terem a ideia básica da importância de seguir os processos que são implantados. A gente fala de uma coisa simples, a impressora, né? Exatamente. Quando a gente dá treinamento, a gente fala da impressora, muito profissional fala pra nós, né? Fala assim, a gente sabe que tá errado. Compartilhamento de impressora entre setores. Então, às vezes, tem o setor de marketing, tem a mesma impressora do RH. Entendi. Aí, na hora de buscar uma documentação... O cara pega lá a demissão do Diego. Exatamente. Entendeu? Olerite do Rodrigo. Rapaz, o Rodrigo ganha tudo isso. Perfeito. Então, essas questões que tem que ser sempre mudança de cultura e de Rodrigo, pensamento. quem já não passou por isso, cara? É verdade, não, realmente... Sim, algo né? simples, mas é muito comum. O podcast, acho que ele vem justamente pra isso, pra gente bater esse papo e esclarecer, porque realmente uma coisa que eu nunca tinha pensado. Trabalhei em tantas empresas que já aconteceu situações desse tipo. Aí. Quantas vezes eu fui pegar papel, tinha lá o olerite no documento, cara? tem olerite, exatamente. Mas olha que engraçado. Isso não tá no Ficava texto da lei. esperando o dia do olerite. Não entendi? Isso não está no texto da lei. Entendi. Entendeu? São coisas que a gente precisa identificar. Porque assim,
Uma coisa é minimização dos dados. Será que realmente eu preciso pedir todos aqueles dados que eu pedi antigamente? Será que a nacionalidade, a etnia, a raça, a opinião política, o hobby, faz sentido para mim? O processo agora ele é inverso. Eu só preciso pedir aquilo que efetivamente faz sentido para mim, porque o resto eu vou descartar. Ok. Fazendo essa analogia também nessa questão, você pode praticar da seguinte forma: quais são as pessoas que realmente precisam ver aqueles dados? Exato. Né? Será que o RH ele precisa passar todas as informações para o financeiro para gerar um holerite ou uma folha de pagamento? Será que o financeiro, o administrativo, o comercial, ele precisa saber todas essas informações? Então é isso, minimizar tanto na coleta, quanto no armazenamento, quanto no compartilhamento. Tem empresas, por exemplo, que tem benefício de farmácia. Então, né, depois vem descontado no seu holerite. A recepcionista também recebia esses documentos, ela faz lá a separação, esses aqui é do... Não é a função dela. Não é isso. A função dela é receber as pessoas muito bem, organizar. E se por um acaso for destinado a ela essa função, que ela faça de uma maneira correta. Claro, né? claro. Tome os procedimentos mais essa. E aí, cara, a empresa inteira tinha informações de doença de todos os funcionários. Nossa, aquele funcionário tem muita dor de cabeça. Por quê? Ele pede remédio todos os dias. Todo dia chega remédio. Aquela pessoa tá recebendo remédio de enjoo. Será que ela tá grávida? Vira um borborinho. Isso, pra deixar claro, a pessoa fala, mas isso incrível. É dado pessoal. Isso é o dado pessoal sensível. A gente comenta, são questões que se relacionam. Às vezes a pessoa até toma um medicamento que ela não quer falar. Ou um remédio com exatamente. tarja preta, que às vezes ela não pode falar, ela não quer falar isso. Né? Exato. E alguém fala, nossa, fulano toma uma tarja preta. Pra quem às vezes tem uma certa ignorância, fala, nossa... Isso então, que é muito comum. É o dado a imaginação do ser humano vai longe, né? Exatamente. E quais são as boas práticas para que as empresas tenham constância no processo de proteção de dados durante a coleta e armazenamento? Tá, de forma bem simples. Fazer um inventário de dados que é mapear os processos. De nada adianta se a empresa não tiver nas mãos o controle de saber como que funcionam esses fluxos. Então o inventário aí pode ser através de sistema, pode ser através de Excel, mas precisa mapear esses processos. E depois... Rodrigo, seria o primeiro passo, doutor? Isso. Seria o primeiro passo. Fazer o levantamento e inventariar tudo isso. Onde está armazenado, com quem compartilha, quais os dados são coletados, de que forma, se tem um documento ou não. Isso é o básico do básico. Se depois, tá no papel, se tá dentro de um hardware. Perfeito. Fica em cima se tá na gaveta. Quando a empresa começar a construir isso, ela já vai ter vários indicadores de talvez ali vulnerabilidades e riscos. Então, cada departamento compartilha de uma forma, não tem padrão, e aí assim, a hora que ele olha para todo esse material que ele construiu, ele vai entender e identificar que tudo aquilo ali tem que ser criado regras. E aí tem que partir para as políticas. Política de consentimento, política de segurança, política de backup, aí são inúmeras. Manuais de atendimento, de incidentes, de tratamento de dados. Aí tem vários manuais e políticas que a gente pode construir. Mas aí política de mesa limpa, do backup, aí vem a parte da impressora que não existe na lei, mas aí são boas práticas de segurança, de proteção de dados. A lei, entendeu? na verdade, ela tá ali para direcionar, talvez, e as boas práticas, cada um adota a sua, na verdade, para a realidade de cada empresa. É como a gente vai do profissional da empresa identificar, né, esses gaps, esses processos que possuem uma falha. Então, essas janelas de janelinhas de falhas, igual, né? Por exemplo, currículo, rascunho, pendrive, impressora. Assim, a gente tá aqui, repito, batendo papo, com visão de leigo, é incrível, cara, como a questão repito, sendo redundante, é muito mais ampla, não é só seguir o que a lei está falando, a lei está ali para orientar. A lei, Rodrigo, ela vem com uma parte que a gente chama de engenharia social. E aí que tá o lance do negócio. Fala-se muito de engenharia social, que é o que o doutor falou. Cara, 80% dos vazamentos, eles acontecem por erro de pessoas. Então, vou te dar um exemplo de engenharia social. Você foi buscar, ou alguém veio buscar um filho na frente da empresa. Cara, meu celular tá com um problema aqui, eu não posso usar o Wi-Fi rapidinho pra ver uma coisa.
se aquele celular tiver infectado com algum vírus, vai atacar a empresa. você consegue entender? Então, são pequenas coisas que levam ao todo. E a gente fala muito nessa questão de engenharia social, ela né? abusa da persuasão e da ingenuidade. Né? Então, assim, esses ataques, essas práticas sempre são golpes. Golpes de vacina, golpe de celular, o cara que mexe no lixo ali pra... A gente teve um caso de uma empresa que eles pediram lá salgados para comemorar. Tipo, Salgado de aniversário. E aí eles jogaram no lixo na frente da empresa. Alguém passou, viu, falou assim: nossa, essa empresa pediu salgado naquele determinado local, naquele determinado estabelecimento. Ele ligou lá e falou assim: eu queria pedir salgado no nome da empresa X. Mas a gente tá com um problema aqui, não sei o que lá, você pode pagar lá na hora? Pode. Beleza, eu te pago lá na hora. Era um sábado, aí a pessoa foi lá entregar o salgado na frente da empresa que estava fechada. O cara deu, um golpe, ele falou assim: não, eu tô com pressa aqui, não sei o que lá, mas passa aqui amanhã, eu sei que a gente tem convênio aqui. Você entendeu? Incrível, né, cara? Como o cara... Social, engenharia social. Que safado. Engenharia social. E aí, onde tava o erro aí? Talvez da empresa de jogar as caixas lá lá com cupom, com tudo. É um exemplo que... Isso, o exemplo que o CEO da RioSoft dá, o Altamiro, a Lava Jato começou do lixo. Do lixo. Né? Lá atrás, os investigadores lá vasculharam o lixo do Youssef. Do Youssef e acharam tudo. Entendeu? Bom, gente, a conversa é muito mais ampla. Para finalizar, a última pergunta desse episódio, desse podcast: qual é o período máximo que um determinado dado pode ser armazenado, gente? Tá, isso também, quando você faz o ciclo de vida, isso é importante. Cada dado, cada documento, você tem que ter um amparo legal. Por exemplo, o PPP, o E-Social, são dados que você não pode deletar. Então você vai ter que armazenar, senão o funcionário não aposenta, por exemplo. O consentimento, a NPD ainda não trouxe um prazo. Se a gente comparar com a GDPR na Europa, lá tem consentimento de 6 meses, 1 ano. Isso a gente ainda não tem um prazo. Depende muito do processo do documento. Isso. E aí a LGPD, ela dá essa abertura ainda de linkar as leis vigentes, né? Por exemplo, as leis trabalhistas que são relacionadas a PPP, enfim. Então a gente traz essas previsões das leis e anexa ao LGPD, né? Justamente para mitigar o risco. Por exemplo, o prontuário são 20 anos. Exato. Né? Então, assim, o cara vai manter aquele prontuário por 20 anos. Prontuário médico. Médico, E isso é baseado na LGPD? Não, é baseado... na própria tutela da saúde. Tem normas específicas lá que são obrigadas a manter. Vai adequar a saúde com a lei. Isso. Exato. Elas vão conversar. Aí então, se você pegar outras informações, por exemplo, um contrato, uma prestação de serviço, um termo, qual prazo eu tenho para manter isso? Talvez o prazo prescricional de um processo. Entendi. Então, assim, se eu terminei de prestar um serviço com você, você tem qual prazo prescricional? 5 anos para entrar com uma ação judicial? Exato. Como diz o ditado, cada caso é um caso. Exato. Cada documento é um caso. Sim, isso, perfeito. Bom, finalizamos esse podcast, mais um episódio, né? Da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E daqui a pouco a gente volta não, né, Rodrigo? A gente volta com mais informações nos próximos podcasts aí. Obrigado, meninos. Obrigado ao Wilmer. Dr. Wilmer, ao Rodrigo, Dr. Rodrigo aqui também com a gente, e o Diego, que é o consultor de implantação da RioSoft. Nós que agradecemos, meninos? Rodrigo. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Estamos felizes de estar aqui novamente. Podcast Dados em Segurança. Oferecimento RioSoft.